Bem-vindo, Paulo Oliveira, um dos nomes do ténis que toda a gente conhece. Quem joga ténis certamente já esteve contigo em algum dos torneios por esse país fora. E eu queria te perguntar, em primeiro lugar, como é que tudo começou? Como é que tu estás ligado ao ténis? Ora bem, efetivamente eu com 12 anos comecei a jogar ténis no Clube de Ténis do Porto. E na altura, ou seja, isto foi muito calhou. Ou seja, com 18 anos, na altura no Ténis do Porto, para continuares a ter aulas, tinhas que ou ser sócio ou ser filho de sócio. Os valores na altura para ser sócio eram proibitivos para o dinheiro que nós tínhamos na altura, que era nenhum. E então a minha opção foi sair do ténis. Saí do ténis, comecei a jogar handball, joguei handball durante 3 épocas. E um dia, acidentalmente, entro no Clube de Ténis do Porto, que ia lá de qualquer maneira de vez em quando, e vejo uma folha A4 a falar de um curso de arbitragem que ia haver no Porto. Eu disse, bom, é uma modalidade que eu gosto. E já que não consigo como jogador, pode ser que consiga de outra forma qualquer. E então inscrevi-me no curso de árbitros. Isto em setembro de 86. Tirei o curso e depois em junho de 87 soube também no Ténis do Porto que ia haver um circuito de satélite em que a primeira semana era justamente no Clube de Ténis do Porto, organizado pelo Organi Ténis, do Zé Manuel Cordeiro. Que na altura, como não havia estrutura da Organi Ténis, foi o Jorge Dias o juiz-árbitro, e eu era, ao fim e ao cabo, encarregado de campo, digamos assim, tinha que levar as toalhas e as águas aos campos todos e depois no final do jogo recolher aquilo tudo e levar para o jogo seguinte. Mas acabei por ir-me transformando também, digamos, em árbitro, ou seja, porque se houvesse alguma situação, e eu já tinha um curso de árbitros, que fosse fácil de eu resolver, eu resolvia. Se não fosse, tinha que chamar o Jorge Dias e vinha ele então resolver. E éramos só os dois que estávamos no trono. Como eu dizia, a estrutura era pequena, portanto o Zé Manuel Cordeiro teve que contratar a Clara Ferraz, que na altura já era funcionária do João Lagos, e pronto, e fizemos as 4 semanas, que foi Ténis do Porto, Vila Moura Ténis, Estádio Nacional e o Masters foi no Ténis da Foz. Adorei aquela brincadeira, olha a verdade, eu tive que andar a meter cunhas aos professores para conseguir passar o ano e ir, porque apanhou-me no final do ano letivo, mas lá fui. E pronto, e o que me puxa para a arbitragem neste momento foi sem dúvida nenhuma a Clara, porque a Clara, quando chega ao João Lagos e diz-lhe o que é que tinha achado do meu trabalho, eu automaticamente, a partir de outubro, comecei a trabalhar com o João Lagos, que tive 20 e não sei quantos anos a trabalhar imensas semanas por ano com a empresa do João Lagos, que na altura o braço direito dele era a Maria do Carmo Arnoso, A bebê, não é? Bebé, que era a chamada Bebé por todos nós, a postura dela como diretor de torneio foi muito difícil e para nós obviamente gratificante, porque ela acaba por determinados, em pequenos pormenores, transformar-nos de um ser normal que, pronto, por um acidente virou árbitro de ténis e transformar-nos em seres humanos, em saber estar nas situações todas, em saber conviver. E isso foi francamente bom. Eu diria que a Maria do Carmo Foi uma figura maternal também. para nós, não tenhas a menor dúvida, foi quase como uma segunda mãe para nós todos. Eu estou-te a falar de nós todos, estou-te a falar dessa geração: Paulo Diniz, Mariana Alves, Marta Andréa, Carlos Sainz, Carlos Ramos, o próprio Jorge, um bocadinho mais velho que nós, mas era do grupo, o Miguel Augusto. Portanto, quer dizer, essa gente toda. E não há dúvida nenhuma que a Bebé sempre nos foi pondo a mão por cima a limar arestas. Eu lembro perfeitamente de uma vez na Madeira que já acordei um bocado em cima da hora, vou a correr para o clube, chego ao clube com a obra por fazer, que era matemática, era impensável isso. E mal ponho o primeiro pé dentro da Quinta da Magnólia, aparece-me de caras a Bebé e diz: "Ô Paulo, para onde é que você vai?" Disse: "Vou arbitrar agora um jogo." E ele disse: "Não vai não, agora vai já ao hotel fazer a barba e depois ir também arbitrar o jogo." Eu tive que ir a correr ao hotel e tornar a vir para o clube. Nunca mais te esqueceste de fazer a barba. Com... Quando é que percebeste aí? Foi aí que percebeste que ia ser a tua vida a arbitragem? Tu repara que, quer dizer, nessa altura, com 18 anos, 19, tu queres abrir o mundo e não sabes como.
Portanto, nessa altura, a arbitragem não tem nada a ver com o que é hoje em dia. Portanto, estamos a falar de final da década de 80, e eu lembro perfeitamente de torneios de $10.000 e mais não sei o quê, alguns até femininos, que nós não só já estávamos com as jogadoras, íamos para a piscina com elas no final dos jogos, etc, que hoje em dia isto tudo é impensável. Mas na altura, quer dizer, nós não sabíamos mais, mas também não havia ninguém que nos explicasse mais. Portanto, estávamos todos a começar. Agora, pronto, quer dizer, de um momento para o outro, em que tu andas a contar questões para conseguires ir se calhar com os teus amigos à noite beber uma cervejita ou coisa que o valha, de repente tu vês-te com dinheiro que te dá para pagar a rodada aos teus amigos todos. Sabes? Portanto, quer dizer, se calhar podia ter sido outra coisa qualquer nesta vida, mas a verdade é, ou seja, o dinheiro que eu tinha na altura, a forma como me fez estar bem, ou seja, eu a partir dos 18 anos fiquei automaticamente independentemente financeiramente de toda a gente em casa, e gosto disso, sem dúvida nenhuma, e pronto, não estou minimamente arrependido de ter virado para o ténis. É um desporto que eu continuo a gostar, senão não estava cá há 34 anos. 34. A parte do que estavas a falar do Nacional de Sub-12, eu já o faço para aí há uns, se calhar 15. Ou seja, os jogadores que foram teus sub-12, neste momento já estão quase a terminar de jogar, alguns já deixaram. Sim. E vais apanhá-los nos Quer veteranos dizer, depois. O facto é, quer dizer, com esta longa carreira, não te esqueças que eu cheguei a apanhar miúdos sub-16, sub-18 no início da minha carreira, que entanto já têm 30 e tais, 40, e portanto já são já vão com os filhos às vezes. Já apanho os filhos a jogar sub-12, sub-14, por aí fora. Portanto, isto é bom. E depois, quer dizer, uma salvaguarda que eu tenho nesta minha já longa carreira, eu basicamente não tenho anticorpos, ou seja, eu não tenho ninguém que me consiga apontar o dedo e que não me suporte, percebes? E isso, no mundo que nós temos hoje em dia, não é tudo fácil, percebes? Já tive algumas quesilhas com algumas pessoas, vale a verdade, mas também consegui resolvê-las. As coisas eram resolvidas sempre, nos torneios ou noutro. Já tive que pedir desculpa por atitudes que tomei a algumas pessoas, mas eu acho que isso faz parte da nossa... da nossa forma de estar, nosso crescimento também como pessoas. Mas não sinto ter anticorpos, a verdade é essa, e realmente, quer dizer, trabalhei com as melhores empresas no nosso país, trabalhei com Lagos, como te dizia, uma montanha de anos, cheguei a ser juiz árbitro de 4 anos consecutivos do Estoril Open, depois tive uns determinados problemas na minha vida, que houve uma altura em que eu cheguei a assumir perfeitamente que foi uma altura em que eu fui morar para Guimarães e que ia parar a minha carreira de árbitro. Estava decidido, ia começar a tentar ser recepcionista num hotel. Falava algumas línguas, sabia perfeitamente como é que era como é que eu me sentia bem num hotel de 4, 5 estrelas, que ao fim e ao cabo era a minha vida na altura, e portanto eu imaginava que conseguia perfeitamente dar ao cliente o que ele imaginava que ia ter que ter num hotel de 4 ou 5 estrelas. E estava perfeitamente decidido a fazer isso, até que me liga o Pedro Frazão do Algarve a dizer: deixa-te lá de parvoeses, tu és bom no que fazes dentro do ténis, eu amanhã vou ao Porto, venho de Guimarães ao Porto, a gente fala, eu tenho uma proposta para te fazer. E fez uma proposta para eu ir trabalhar para o Algarve com ele. Estive lá 3 anos e meio, em novos projetos que ele tinha na altura para abraçar. Queria, de alguma forma, alargar a equipa em termos organizativos e pronto, e convidou-me a mim. Ou seja, nessa altura era meio, entre aspas, organizador de eventos com ele e juiz árbitro ao mesmo tempo. Que te digo sinceramente, aprendi imenso com ele em termos de organização de eventos. Eu, que me sentia já basicamente preparado para isso, aprendi imenso, não há dúvida nenhuma. Fui buscando os retoques para me limar e ficar mais próximo da perfeição, que é o que eu procuro em tudo que faço, e hoje em dia sinto-me muito mais completo nesse aspecto também do que o que era. Portanto, acaba por ser já a minha terceira pessoa importante na minha carreira. Depois tenho mais algumas, ou seja, quando vim do Algarve voltei para o Porto, o Porto estava completamente fechado. Não tinha uma única porta que eu conseguisse abrir. Falei com a Associação de Ténis do Porto, falei com entidades privadas que organizavam torneios no Porto e não estava a sentir porta nenhuma a abrir. A única pessoa que me abre a porta dentro do Porto, na realidade, foi o Vasco Costa, que atualmente é presidente da Federação Portuguesa de Ténis. Na altura era presidente do Ténis do Porto.
convidou-me para almoçar lá com ele e automaticamente o Vasco deu umas provas todas que o ténis do Porto tinha para as mãos. Percebes? Portanto, quer dizer, numa altura em que tu vens do Algarve praticamente, digamos assim, com a mão à frente e outra atrás, porque não tens mercado e tu precisas trabalhar, esse sem dúvida nenhuma foi a primeira porta aberta. Depois seguiram-se mais duas. O António Moreira, que ainda hoje em dia estou a trabalhar na Moreira Ténis, e que está a ser uma ajuda fundamental. Ou seja, é a primeira vez na minha vida que eu não começo do zero todos os meses. Tenho um rendimento mensal que me entra na conta. Isso para mim é francamente importante, tendo um agregado familiar já grandinho. E posteriormente depois o Paulo Silva também, que começou-me também a dar força, a dar-me hipótese de entrar nos torneios da Smash Event. E acima de tudo eu acho que essas são as pessoas que eu... Tu achas que o teu profissionalismo, a dedicação que tu tens ao ténis, faz com que essas portas se abram e por essas pessoas? Eu não tenho grande dúvida disso, Pedro. Eu não tenho grande dúvida disso porque a verdade é, eu em alturas da minha vida cheguei a trabalhar fora de Portugal. Um dos meus mercados principais na altura era o Brasil, que havia imensos árbitros a trabalhar fora do Brasil. Eles tinham full-times da ATP, tinham imensos que não eram full-times, mas que trabalhavam em Challenger e Stone. Portanto, os melhores árbitros do Brasil não trabalhavam lá. Mas tinham um que permanentemente estava no Brasil, que era o Roberto Brão da Veiga, que eu cheguei a trabalhar com ele em 2002 no Brasil Open, na Costa de Sauípe, em que na altura eu fiquei juiz-árbitro do torneio feminino e ele do masculino. Sendo que em 2001 eu fiz o torneio todo sozinho e aquilo era só um torneio de $1 milhão prize money. Portanto, tinha o supervisor, o Paulo Pereira na altura do masculino, a Júlia Orlandi do feminino. Era curioso que foi a primeira vez e única que eu fiz um torneio em que o prize money feminino era mais elevado que o masculino, era 600 mil para o feminino e 400 mil para o masculino. E precisamente para tentar levar lá jogadoras de peso. Apanhei Mónica Seles a tentar voltar depois da apunhalada que tinha levado na Alemanha, apanhei a Danília a subir, apanhei a Amanda Coutzer no final de carreira, apanhei assim algumas jogadoras boas, vale a verdade. O que mais me surpreendeu no meio disto tudo, sem dúvida nenhuma, foi a Seles, porque a Seles já tinha por costume, depois do que lhe aconteceu na Alemanha, ir com 2 seguranças, e estamos a falar de dois armários, 2 tubarões, com ela. Ou seja, a primeira vez que eu me aproximei dela a explicar-lhe que no campo central quem a levava para dentro do campo era eu tive que estar ao longe, para aí a 10 metros, a dizer: Mónica, será que já me existia a segurança, a distância de segurança de agora. Completamente. Mas na altura eu dizia-lhe: Mónica, será que me posso aproximar? Sou o juiz-árbitro da prova e não sei o que. Ela me disse: podes vir, e eles lá abriram aulas para eu conseguir falar com ela. Mas mesmo assim, ou seja, o que eu combinei com ela na altura foi ter um segurança permanentemente atrás dela e o outro na porta do campo. Ou seja, eu levava-as lá dentro, que era a minha função como juiz-árbitro na altura, voltava para fora e o segundo ficava à porta do clube. Podes tu ter a certeza, não havia ninguém que pudesse entrar no campo, a não ser que eu tivesse também. Se eu não estivesse, não havia ninguém que fosse lá entrar. Assustador, uma coisa. Mas eu entendo, quer dizer, no caso concreto dela, tinha que ser assim. Sim, Depois depois conseguiu tentar claro. voltar e não voltou. Mas foi uma das tentativas que ela teve. Ela para tentar voltar tinha que ser assim. A tua relação com os jogadores sempre foi uma relação de algum distanciamento, mas também de proximidade, porque ao fim e ao cabo, durante os torneios, e particularmente cá em Portugal, tu conheces todos os jogadores, tratam-te por tu, telefonam-te. Pedro, isto nessa geração de 80, 90, estamos a falar da geração já dos nossos afamados 4 mosqueteiros. Levei com eles praticamente a carreira toda, porque não só comecei a trabalhar com eles como árbitro de cadeira, e depois terminou a carreira deles comigo já como juiz-árbitro, portanto apanhei-os nas duas partes. Sensacionais, a verdade é essa, porque a verdade é eu até tive alguns atritos com alguns, e eles sabem perfeitamente disso, como árbitro de cadeira, como juiz-árbitro não, ou seja, eles sempre tiveram um respeito por mim e eu por eles, porque era recíproco, percebes? Ou seja, eu queria era que eles vingassem na carreira deles, porque obviamente, quer dizer, eram os 4 melhores jogadores de ténis que tu tinhas em Portugal, mas eu sentia que eles queriam o mesmo de mim, percebes? E portanto o relacionamento disso é francamente bom e pressupõe que
Não há quesilhas, não há E depois problema. tu começavas a conhecê-los, por exemplo, Sim. havia alguns que já tinham algumas manhas, tu como árbitro de cadeira, eles já faziam alguma coisa, mas tu dizias, atenção, que eu já sei o que é que tu queres fazer com isso. Sim, Portanto, havia sempre... Havia jogadores que era difícil mantê-los na linha. Eu lembro perfeitamente de um circuito de satélite. Bem, não acho que é melhor não estar a dizer nomes, mas pronto, tive um jogador desses 24 mosqueteiros que teve um primeiro jogo em que eu disse aos meus árbitros: vocês tolerância zero com eles. E chega-me à sala com uma folha de arbitragem desse jogo em que tinha dado advertência ponto e jogo ao mesmo jogador. O jogador vai-me lá para tentar saber a que horas é que joga no dia seguinte, porque ele ganhou o jogo. E eu digo: olha, tu jogas amanhã, tipo, segundo jogo, porque graças a Deus qualquer um deles, o jogo preferido deles para eles era sempre o segundo, nunca o primeiro. Para terem tempo de aquecer à vontade e mais não sei o que, estarem dentro do campo à hora. E eu disse: olha, jogas segundo jogo, agora vou-te dizer sinceramente, tenta ganhar este próximo jogo e o outro a seguir, porque senão não vais ter dinheiro para pagar a multa. E mostro-lhe as multas todas que já tinha impresso. Estamos a falar de 650, 700 dólares, porque eu pus-lhe as multas todas no máximo. Ele diz: mas esta brincadeira tu és maluco e não sei o que, isto é quase que é preciso ganhar a semana para pagar a multa e mais não sei o que mais. Eu disse: então vais fazer o seguinte, um acordo que eu fiz com ele. Eu vou guardar estes 3 papéis das multas na minha mochila o mês inteiro, não tenho problema nenhum. Se tiveres outra violação de código, tu vais pagar as 3 que estão na minha mochila, mais a que tiveres. Se não fizeres mais nada até ao fim do circuito de satélite, eu tenho todo o gosto de rasgar os papéis até à tua frente, se tu quiseres ver, e não vai multa rigorosamente nenhuma para a Federação Internacional. Ele pediu-me uma hipótese de fazer alguma coisa errada dentro do campo, porque às vezes aquilo subia mais do que ele podia. Eu disse: pronto, se mandares uma bola para fora não tem problema nenhum, mas não há mais do que isso. Pronto. E o facto é, a partir daí, o resto do circuito de satélite todo, que eram 4 semanas, isto foi no primeiro jogo da primeira, voltei meia, tinha alguns árbitros a dizer: não sei o que, este jogador tem aqui um abuso de bolas. Mas não fez mais nada. Então, ou seja, e no final do satélite veio-me agradecer, porque realmente tinha mostrado, até ele próprio, que podia estar de outra forma dentro do campo. Ou seja, foi didático o que fizeste. Não tenho dúvida nenhuma. E eu tenho normalmente esse tipo de comportamento, ou seja... Dás o benefício da dúvida, é isso? Eu quero dizer, para mim não há pessoas más, percebes? Ou seja, a minha teoria basicamente é: se tu tens um comportamento mais errado dentro do campo, se calhar o que tu precisas mesmo é do que eu fiz com este jogador, ou tentares de outra forma conseguires puxá-los à base, porque quer dizer, em escalões de formação, então, se tu não vais conseguindo controlá-los no sub-12, eles a essa altura viram de férias em sub-16, sub-18, não pode acontecer. Portanto, tu tens que lhes ir limitando as arestas, percebes? De qualquer modo, eu tenho um senão, que admito que seja um erro que eu faço constantemente, porque demoro demasiado tempo nos campos a decidir coisas, mas eu com o sub-12 não consigo ser rápido a decidir coisas. Porquê? Sub-14 também, mas mais o sub-12. São perfeitamente escalões de formação. São miúdos que estão a jogar, não fazem ideia de regras nem de regulamentos, de nada. Percebes? Então eu recuso a entrar num campo, tomar uma decisão e vir-me embora. Percebes? Porquê? Porque eles vão continuar na mesma, não perceberam o que aconteceu. Percebes? Tem que haver qualquer coisa que eles percebam. Eu tenho que lhes explicar em que regras e regulamentos é que me estou a basear, percebes? Para tomar a decisão que tomam. Percebes? Acima de tudo, qual é a vantagem? Eles começam-te a saber também de regras e de regulamentos, percebes? Ou seja, quando chegar aos sub-16, que é isso que eu espero deles, percebes? É que já consigam discutir uma coisa qualquer que aconteceu no campo, comigo de igual para igual, porque eles sabem os procedimentos que estão envolvidos, percebes? Isso é só bom para a modalidade. Paulo, tantos anos no circuito como árbitro e agora como juiz-árbitro, qual é o papel dos pais no meio disto tudo, nesta equação? Os pais. Os pais. Já te apareceram pais? Obviamente, são os progenitores dos miúdos. Portanto, os miúdos só aparecem no torneio porque têm os pais. Em segundo, obviamente, que qualquer pai, o que é que pretende para o filho? O melhor possível. Mas eu acho que deviam ficar por aí. Percebes? Ou seja, porque estão a meter os filhos num desporto que tem regras e regulamentos específicos. Tem pessoas específicas também que somos nós, corpo de árbitros, os árbitros de cadeira, juiz-árbitro, em que nós estamos no clube,
não para prejudicar o filho de A ou B ou C, mas para implementar o cumprimento das regras e regulamentos que existem da Federação Portuguesa de Ténis, das federações internacionais, seja que tipo de torneio estivermos a falar. E eles têm que perceber isso de uma vez por todas. Nós não estamos no clube nenhum para prejudicar nenhum miúdo, nós estamos no clube para fazer cumprir as regras e regulamentos da Federação. E às vezes, obviamente, uma decisão que a gente toma vai ser contra o filho de alguém. Percebes? Mas não podem pensar que nós estamos com alguma coisa contra o filho, percebes? Ou seja, a questão, basicamente, estamos a tentar fazer cumprir as regras e regulamentos. E isso eu acho que é fundamental, ou seja, e acho que é preferível, se têm alguma dúvida, automaticamente dirigirem-se a nós, falarem connosco, retirarem a dúvida, do que às vezes como se faz com situações de grande confusão dos clubes e isso tudo, por situações perfeitamente patéticas e que não fazem sentido nenhum de existir. Mas, o que é que eu estou a dizer, Pedro? Entre aspas, um mal necessário, digamos assim. Ou seja, eles existem, são os pais dos miúdos, tem que haver aqui se calhar também podia haver de outra forma, se calhar os próprios treinadores podiam ter o cuidado, dentro dos clubes, de fazer, entre aspas, uma formação aos pais. Para eles terem um bocado a consciência de até onde é que vai o limite do que podem estar a fazer dentro de um clube. Isso fazia sentido. Mas também não estou a ver isso a existir. Agora, o que eu sinceramente digo aos pais todos do país é, tendo alguma dúvida, os juizados para lá estarem são pessoas credenciadas pela Federação Portuguesa de Ténis e vocês têm que confiar nelas. Portanto, tendo alguma dúvida, falem com o juiz-árbitro. Não concordam com o que eles dizem, perguntem a outro. Mas não disparatem. Ou seja, pensem que nós não estamos em clube nenhum para prejudicar os miúdos. Quando fazes jogos, fazes tantos torneios também de veteranos e fazes o Nacional de Veteranos. Os veteranos já têm outro tipo de comportamento, já são mais... já sabem às vezes. Como é que funciona? Que relação é que tens com eles? Tenho uma relação excelente com eles todos. Isso continuo a ter, ou seja, é como eu te dizia ao bocado, o ténis para mim é uma modalidade que, no meu ponto de vista, ela nasce justamente dos jogadores. Portanto, ou seja, os jogadores é o que permitem existir tudo. Portanto, através dos jogadores é que tu tens escolas de ténis a funcionar, através das escolas de ténis acabas por começar a ter provas a serem organizadas, e as provas a serem organizadas é que aparece a minha parte em que eu tenho que lá entrar. Mas, partindo do princípio que se não houvesse jogadores, nem havia clubes, nem havia árbitros, nem treinadores, nem rigorosamente nada. Portanto, a base são eles. E eles sabem que eu penso isso. Percebes? Portanto, a mim, eu tenho um respeito muito grande por qualquer jogador, porque eles para mim simbolizam a base do ténis. Agora, obviamente, o que é que eu pretendo deles? Como te digo, é sempre a mesma história, percebes? Ou seja, o que eu pretendo deles é que eles me respeitem e que eu respeito a eles. Eles sabem, qualquer jogador sabe perfeitamente, que eu só não os ajudo se não puder. Percebes? Agora, há de haver alturas em que eu vou precisar de ajuda e que eles também vão ter que me ajudar, que também o fazem. Percebes? E isso é perfeito. Percebes? Tu trabalhas sem stress, trabalhas na boa, com torneios grandes, não há dúvida nenhuma. O Campeonato Nacional de Veteranos, estamos a falar de 30 e não sei quantos quadros que te aparecem em 5 dias, percebes? E realmente, quer dizer, consegue-se fazer porquê? Tem que haver colaboração de ambas as partes. Óbvio, ou seja, ninguém me vai ali chatear a cabeça por estar a entrar no campo depois das 9h30 da noite, porque é impossível fazer tudo até às 9h30 da noite, percebes? Mas às vezes até envolve lobo, até acabam por me pedir para jogar na relva, que não tem nada a ver com o resto do piso, mas eles preferem que ao menos vão mais cedo para casa. Portanto, quer dizer, há uma grande cedência de parte a parte. Não. Tu fazes provas há muitos anos, disseste que há 33 anos que estás ligado ao ténis. Os juiz-árbitros também já há alguns. O que é que podes esperar nestes próximos anos? O que é que gostavas de fazer? Como é que vês o futuro da arbitragem em Portugal? E particularmente aqueles que... o que é que gostavas que os próximos juiz-árbitros tivessem? Bom, primeiro deixa-me meter aqui uma à parte. O primeiro torneio que eu fiz como juiz-árbitro foi aqui neste clube. Terá sido para aí 88, 89, pelas mãos do Sr. Ilídio, que na altura estamos agora a fazer a 30ª edição do Open Juvenil CSNA. Eu não tenho a certeza se foi este torneio, mas eu garanto que o primeiro juiz-árbitro desta prova fui eu, há 30 anos atrás, mas eu acho que inclusive foi uma prova de veteranos, ou um torneio qualquer aberto que eu fiz aqui antes.
mas foi o primeiro clube que me abriu as portas como juiz árbitro. Em relação à arbitragem, Como é que tu gostavas que os juiz-árbitros, o comportamento que eles vão ter, porque tu és juiz-árbitro agora, há de certeza alguns na Forja, como é que tu gostavas que eles tivessem o profissionalismo que tu, durante estes anos todos, tens tido e demonstras ter, o que é que gostavas que acontecesse agora com os novos? eu acho que nós já temos muito bons juiz-árbitros em Portugal, ou seja, e alguns chegaram bem mais longe do que eu, ou seja, falarmos de Jorge Dias, Carlos Santos, Mariana Alves, pelo menos esses, a distância, a questão de onde eu estive no meu mais alto ponto na carreira é imensa, porque embora pronto, o Jorge na realidade nunca esteve como juiz-árbitro, ou seja, não foi juiz-árbitro nem da ATP nem da ITF. Agora o Sanches sim é full-time como supervisor da ATP e a Mariana também como supervisora da WTA. Agora, de resto, dos que cá existem atualmente, lá do Enhuma tens o Paulo Cardoso com uma reputação já bastante boa, já teve não sei quantas vezes lá fora. O Rogério Santos está a dar passos muito grandes na evolução da carreira como ele, e o Rogério efetivamente acaba por ter começado a carreira já comigo como juiz-árbitro e ele a começar a arbitrar, a verdade é essa. O Marco Rubão também já está a dar bons passos e eu acho que acima de tudo eu acho que os árbitros novos de hoje em dia têm muito mais gente em quem se apoiar para conseguirem evoluir do que no meu tempo. Ou seja, no meu tempo, que se entenda, havia 2 juiz-árbitros internacionais a trabalhar em Portugal. O Jorge Dias, que eu sempre tive um relacionamento fantástico a minha vida toda, uma pessoa que eu admiro não só pelo o que é que ele atingiu como árbitro, como pessoa. Portanto, acho uma excelente pessoa, que está fora de questão. É das pessoas que eu gosto de me chamar meus amigos. De qualquer maneira, o que eu espero sinceramente dos árbitros novos é que primeiro, eu acho que a Federação, com as condições que tem atualmente, acho que podia, sem dúvida nenhuma, ter um conjunto de torneios que os proporcionasse uma primeira linha de árbitros, chamamos-lhe assim, que serão os árbitros profissionais em Portugal, e outra linha de torneios para uma segunda linha de árbitros, que é uma linha que estará em desenvolvimento, se calhar pegar algum dos que estão na primeira linha que eu estou a falar, para os ir limando, para os ir melhorando em determinados aspectos, porque uns aprendem com os outros, sem dúvida nenhuma, mas acima de tudo, dar hipótese que esses árbitros também comecem a gostar da arbitragem e a perceber que chegam ao final do ano e não vão ficar ricos da arbitragem, porque ninguém vai ficar, mas que conseguem sossegadamente ter a vida organizada. E isso pressupunha já uma continuidade da arbitragem em termos de futuro. Se isso não for feito, eu acho que vai ser complicado, porque cada vez mais eu acho que a arbitragem é menos aliciante. Nós não temos nenhuma garantia no início do ano das provas que vamos ter durante o ano, e voltando ao João Lagos, na final da década de 80, nós tínhamos reuniões todos os anos em outubro, em Lisboa, com o Maria do Carmo Arnoso, em que automaticamente saímos de Lisboa com 15, 20, 25 torneios para o ano a seguir, percebes? E tu tens um bocado a consciência de que não estás a partir do ano a zero. Planeavas a tua época Exato, toda. ou seja, metade da época está planeada. Se tu conseguires arranjar aqui mais um torneiozinho aqui ou ali ou acolá, estás resolvido. Percebes? Hoje em dia não, tu partes realmente do zero. Percebes? E eu acho que na realidade a Federação podia ajudar um bocado nisso. Pelo menos alguns não terem que partir automaticamente do zero. Agora, a verdade é uma carreira evolutiva. Teremos cá árbitros, obviamente, neste momento, que se calhar daqui a 2, 3 anos não vão estar cá, porque começam a evoluir e vão querer dar o salto lá para fora, e nós temos que ter uma segunda linha que ocupa as vagas deles. E pronto, eu acho que a Federação podia ajudar nisso. Agora, pronto, quem sou eu para estar aqui a dizer o que é que deve ser feito ou não no ténis? Eu estou, precisamente, a dar a minha opinião, e é o que eu sinceramente acho. No ténis fizeste certamente muitas amizades para a vida, porque ao fim e ao cabo tu trabalhaste no ténis, trabalhas no ténis, mas fizeste também, passavas tanto tempo no ténis que acabas por criar laços de amizade muito forte. Quem foram as pessoas que tu realmente ficaste com uma amizade para a vida no ténis?
seja, arbitragem, diria em primeiro lugar o Jorge Dias, como disse ao bocado, e depois efetivamente tenho árbitros amigos, ou seja, em que incluo o Paulo Cardoso, incluo o António João Paes Faria, incluo o Francisco Castro, o Carlos Fortunato, a Joana, quer dizer, são as pessoas com que eu mais vou trabalhando. O Hernani Valente, o João Silva, o Leiria, são pessoas que realmente em torneios que às vezes são mais complicados, que dão um bocado mais de trabalho, porque chegas a um campeonato nacional de sub-12, as máquinas de água têm que ser montadas e desmontadas todos os dias, e não sei o que é, portanto, quer dizer, se tu não tens uma equipa que acabe por te acompanhar, tu chegas ao final do dia, aquilo é muito complicado. Mas pronto, diria-te esse, ou seja, não tenho. Ou seja, agora tenho pessoas, tenho estima por elas, tenho estima por muitos jogadores, muitos veteranos, sei lá, o Mauro, o Mathieu, o António, sei lá, o Delfino, o Frederico Fauvelé, é imensos jogadores. O Guilherme Caldeira, o Henrique Assis, ou seja, quanto mais for dizendo, mais depois esquecendo. Mas quer dizer, o facto é, são jogadores que jogam francamente bem, ténis, dão um litro dentro do campo, são jogadores que têm um respeito brutal por mim e que eu tenho muito respeito por eles, percebes? E obviamente cria-se aqui um laço, percebes? Eu no campeonato nacional, no primeiro dia, estou a falar de veteranos, e no último dia não tens noção da quantidade de gente que me vem passar a cumprimentar, a dar um abraço e não sei o quê, e antes de irem embora fazem questão de fazer o mesmo. Percebes? Isso é muito bom, ou seja, porque fazem-nos sentir bem a nós e nós o que queremos é que eles sintam bem. Cada vez não há doença nenhuma no Campeonato Nacional de Veteranos, para dar o exemplo, é um torneio que tem crescido o número de inscritos todos os anos. E os números demonstram que tem crescido, porque o número de jogadoras tem crescido, percebes? E eu tenho esse costume, eu não tenho problema nenhum, porque há colegas meus que me falam sempre dos 10 ou 15 minutos que elas vão para o campo, ficam na conversa antes de começarem a aquecer, e depois que acabam de jogar e ficam lá mais vezes 15 minutos a falar e só depois é que dizem que acabaram o jogo, perde-se imenso tempo, percebes? Mas faz parte. Mas eu gosto de esteja lá, percebes? Ou seja, eu quero lá saber do campo, eu até às vezes ponho campos com menos bandas, com todos os jogos femininos. Deixa estar, é a forma de ser delas, é como elas se sentem bem no torneio. Agora, vais tentar tornar um torneio amador, num torneio profissional para quê? Para elas dizerem, pá, estou farta disto, não vem cá mais. Claro, não pode ser. Isso não faz sentido, percebes? Portanto, a nossa função como juiz árbitros é cativar os jogadores, fazê-los sentir bem e serem bem-vindos ao torneio. Isto também acaba por ser nós fazemos um bocado de marketing também com isto tudo. Claro. Agora, e pronto, quer dizer, se os formos tratando bem, percebes? Eles vão continuar. E vão tornar a vida. E o objetivo do ténis é sempre esse. Uma última pergunta. Qual é o torneio que tu gostavas de ter feito, mas que por alguma circunstância nunca conseguiste fazer? Eu já te falei dos 2 torneios maiores que eu fiz na minha vida, que foi sendo em o Brasil Open, o primeiro, e o segundo, o Estrela Open, que cheguei a ser juiz árbitro do torneio masculino e do torneio feminino. O torneio em que eu gostava de ter estado, eu conheci Roland Garros por dentro, porque na altura em que eu fiz o White Badge em 92 foi em Roland Garros, e estive também em Wimbledon em 2012, lá numa formação também que eu fui. Eu diria que sendo em uma Wimbledon. Ou seja, mas é curioso, Pedro, é curioso porque eu sempre gostei mais de terra batida, sempre foi a minha superfície favorita. Como eu te disse, eu nasci no ténis do Porto, que sempre foi terra batida. Portanto, eu enquanto era jogador e os meus primeiros anos de árbitro, eu diria que, obviamente, a gostar de estar em algum torneio top seria Roland Garros. Mas depois de ter estado em Wimbledon, pois o Wimbledon tirou-me do sério. É sem dúvida nenhuma a catedral do ténis, não há dúvida nenhuma. Tive com responsáveis de escolherem a linha das marcas, se estão de acordo com as regras do Wimbledon ou não, percebes? Ou seja, a pessoa que me esteve a mostrar isso, que é o responsável dessa área,
Teve-se a mostrar, inclusive, que há uns anos atrás as marcas estavam todas a tentar entrar com as contraluzes. Portanto, tu à vista desarmada não conseguias ver e ele teve que andar a comprar lâmpadas de infravermelhos para conseguir ver os contrastes e ver as marcas realmente a aparecer. Por um lado eu dizia, bem, deve ser uma profissão fantástica. Tu estás ali a lidar com as melhores marcas que existem no mundo, só a veres o que é que está bem e o que é que está mal. Ele inclusive mostrou-nos que era com o marcador vermelho que cortava o que estava mal e mandava outra vez para a marca para lhe mandarem outra vez aquilo já corrigido. Por outro lado, quer dizer, é uma vida que tu estás sempre com a cabeça à prenda. Falhas. A falha é totalmente grande, porque, quer dizer, uma falha numa coisa dessas, numa roupa, a roupa vai ser vista por milhões de pessoas do mundo inteiro. É óbvio que a tua cabeça automaticamente vai ser cortada a seguir. Portanto, eu não sei, eu acho que é demasiadamente mal ver sempre a guilhotina ali em cima do teu pescoço. Mas O Wimbledon. o Wimbledon. E depois, quer dizer, outra coisa que eu gostei muito foi, estive nos balneários deles, eu, quando lá estive era em dezembro, não havia lá ninguém, e os balneários delas, quer dizer, elas têm aqueles gabinetes de make-up. Para o top 10 tem 7, não faças confusão. Portanto, elas são todas lindas, princesas, Tratadas como para dentro do princesas. canto, completamente. Paulo, muito obrigado. Obrigado. E parabéns pela carreira que tens feito e que certamente vais continuar a fazer. Muito obrigado.